Se você caminhar hoje pelas ruas de terra ou por aquele asfalto todo remendado das nossas periferias com um olhar um pouquinho mais atento, tipo de um investigador social mesmo, você vai notar uma coisa impossível de ignorar: a explosão das igrejas neopentecostais. Elas estão ali, literalmente, em cada esquina. Muitas vezes ocupando o espaço de um bar antigo, de uma mercearia que fechou, ou improvisadas numa garagem de tijolo baiano, sabe? Mas o que essa presença tão forte nas ruas realmente significa para a vida e para a sobrevivência da classe trabalhadora? É exatamente isso que a gente vai desvendar na nossa análise de hoje, cruzando dados reais e uma pesquisa histórica que é fantástica. Então, vamos direto ao ponto. Sabe aquele velho clichê, bem comum numa certa leitura marxista, de que a religião seria só o ópio do povo? Uma espécie de lavagem cerebral que deixa todo mundo passivo? Pois é, a gente precisa se perguntar: será que a fé vivida lá na ponta, na periferia, é só isso mesmo? Ou será que a gente está falando de uma ferramenta de sobrevivência incrivelmente complexa? Olha, a história vivida nas ruas mostra que a parada vai muito, mas muito além de só aceitar as coisas de cabeça baixa. Para entender o que está acontecendo agora, a gente vai usar uma espécie de espelho histórico. E tem um paralelo sensacional rolando na pesquisa acadêmica contemporânea. Imagina o seguinte: de um lado, a gente tem a Inglaterra lá do século XVIII, com artesãos perdendo tudo, esmagados pela brutalidade da Revolução Industrial. Do outro, o Brasil do século XXI, repleto de trabalhadores informais, super precarizados, é o mototaxista cortando a cidade num trânsito maluco, é o entregador de aplicativo tomando chuva nas costas, o feirante acordando de madrugada. Quando a gente compara, a insegurança material dessas duas épocas é assustadoramente parecida. O que nos leva à nossa primeira parte: o espelho metodista inglês e a visão de E.P. Thompson. Para construir essa ponte incrível entre o passado e o presente, a gente se apoia num historiador britânico genial chamado Edward Palmer Thompson. O Thompson ficou famoso no mundo todo por um conceito chamado história vista de baixo. O que é isso na prática? É jogar fora aquela arrogância acadêmica de olhar o passado só pela lente da elite. Em vez disso, o foco vai totalmente para a experiência real, para a capacidade de ação e para as escolhas super pragmáticas dos trabalhadores mais pobres. Então, quando Thompson foi estudar o metodismo lá na Inglaterra, ele não ficou só lendo o que os pastores falavam. Ele foi olhar para a lama, para as condições reais de como aquela galera lutava para sobreviver todo santo dia. E o que ele descobriu foi um negócio fascinante: o caráter duplo da religião. É como se fosse uma faca de dois gumes, sabe? Por um lado, sim, ela pode legitimar a ordem social e até disciplinar o trabalhador para aguentar a máquina de moer carne que é o capitalismo. Só que, ao mesmíssimo tempo, essa fé funciona como um protesto violento contra essa mesma sociedade que exclui. Ela cria laços, cria resistência, cria solidariedade entre os trabalhadores. Ou seja, não é só opressão, nem só libertação. As duas forças estão ali, misturadas e atuando juntas no calor do momento. Bom, vamos avançar para a nossa segunda parte: a ideia de uma comunidade de substituição. E aqui o negócio fica realmente interessante. Se a gente pegar essa lente brilhante do Thompson e mirar nas periferias urbanas do Brasil hoje, a gente esbarra num conceito vital: a comunidade de substituição. Pensa comigo. Quando você tem uma economia neoliberal que simplesmente tritura e desenraiza as pessoas, destruindo os laços antigos da comunidade, fica um vácuo gigantesco. E adivinha quem entra para preencher esse buraco? Exato, a igreja. Na prática, ela vira uma rede social física, de carne e osso, que oferece suporte na hora do desespero. É um socorro material urgente, mas também um abraço, um suporte simbólico e emocional que muita gente não tem de onde tirar. O contraste entre essas duas realidades é brutal. Onde você tem o Estado totalmente ausente, sem política pública que funcione e deixando o trabalhador na invisibilidade total, a igreja marca presença forte e acolhedora. Imagina um vendedor ambulante que tem a sua mercadoria apreendida de uma hora para outra. O sistema enxerga esse cara como uma engrenagem descartável, certo? Mas no dia seguinte, a congregação local faz uma vaquinha para ele não passar fome. A igreja acolhe o cara, chama pelo nome, eleva a pessoa. Tem uma frase tirada direto dos estudos de campo que resume isso perfeitamente. Olha só: o trabalhador descartável para o mercado torna-se o irmão, o obreiro, o líder de louvor. Gente, isso é de uma força absurda. Para alguém que está vivendo à margem, sem carteira assinada, sem direito nenhum, a igreja é o único lugar que devolve a dignidade humana básica. Lá dentro a pessoa não é mais invisível, ela é respeitada, tem uma função de destaque na comunidade e encontra um propósito claro para não desistir da vida. O que nos leva direto para a nossa terceira parte: como a moralidade rígida funciona como um escudo econômico.
A gente costuma olhar de fora para aquelas regras super rigorosas das igrejas, aquele puritanismo e achar que é só controle coercitivo, né? Mas a real é que nas ruas isso opera como um mecanismo de defesa pesadíssimo. O ponto crucial aqui é o abismo de classe na hora de lidar com uma crise. Pensa bem, se alguém de classe média ou rica cai no alcoolismo ou passa por uma baita crise familiar, isso é tratado como um problema médico. Clínicas, terapias, tem jeito. Agora, para um trabalhador precarizado, um fim de semana de bebedeira descontrolada que impede ele de acordar para o bico na segunda-feira é o fim da linha. Uma falta só significa aluguel atrasado, ameaça de despejo e fome real para as crianças. Então, quando você vive eternamente no fio da navalha, assim, abraçar um escudo moral conservador faz todo o sentido do mundo, do ponto de vista pragmático. Exaltar sobriedade absoluta, exigir fidelidade conjugal inegociável, promover aquela ética de trabalho de ferro, isso não é só doutrina, pessoal. São táticas indispensáveis de sobrevivência. É uma forma bastante rigorosa, sim, mas absolutamente necessária para proteger aquele frágil núcleo da família de cair no abismo irreversível da miséria nas calçadas. Entrando agora na nossa quarta parte, agência, resistência e como tudo isso vai parar na urna política. A gente precisa entender que essas pessoas não são meros receptáculos passivos engolindo regras. Tem muita agência rolando aí. Claro que não podemos ignorar o aspecto disciplinador dessa teologia. Os acadêmicos sempre alertam sobre isso. A teologia da prosperidade, por exemplo, muitas vezes ajuda a forjar aquele sujeito resiliente. Sabe aquele papo de empreendedor de si mesmo? Pois é, o fiel é treinado para engolir o choro, se adaptar e aguentar as pancadas de um mercado informal que é selvagem. A fé e as exigências do trabalho se misturam para valer. Mas olha o pulo do gato. A rotina semanal dentro da igreja também funciona como um laboratório incrível de formação e agência. Imagina um pedreiro ou uma diarista que passa a semana toda sendo tratado como invisível no ônibus lotado. Chega no domingo, essa mesma pessoa está coordenando as finanças da igreja, organizando a logística de um evento para 300 jovens ou pegando o microfone no púlpito com uma oratória impressionante. Pessoas que o mercado carimba logo de cara como sem qualificação desenvolvem uma capacidade de organização e retórica gigantescas, virando verdadeiras lideranças. E tem um conceito do Thompson que ilustra isso perfeitamente, o chamado quiliasma do desespero. O nome é chique, mas a ideia é dolorosamente simples. Imagina uma falta de esperança tão grande no sistema, uma frustração material tão profunda, onde as alternativas políticas normais ou os sindicatos parecem ter falhado completamente. Quando isso acontece, toda essa angústia real das ruas é canalizada por um fervor religioso intenso, que muitas vezes até ganha um tom de fim do mundo. A igreja acaba absorvendo a pancada de toda a falha do sistema secular. É exatamente nesse ponto nevrálgico que o fenômeno pula da igrejinha do bairro direto para o palanque eleitoral. Essa necessidade urgente de proteção sai do culto e vai para a política institucional. Os estudos de sociologia mostram, de forma muito neutra, que uma parcela imensa do eleitorado mais popular abraça projetos políticos conservadores por um motivo de sobrevivência purinho. Essas plataformas se apresentam para o público como as únicas dispostas a defender e blindar legalmente aquela rede de apoio comunitária e moral que, como a gente viu, salva a vida deles. O voto, no fim das contas, está enraizado em proteger essa comunidade de substituição com unhas e dentes. A política ali deixa de ser aquele debate teórico sobre macroeconomia e vira literalmente uma extensão de uma batalha pesada, tanto espiritual quanto terrena, para garantir o pão na mesa e a estrutura da família. Olhando para os dados históricos, a gente vê que o voto é uma ferramenta super pragmática para impedir que a pouca estrutura que restou não desmorone de vez, indo muito além de só vestir a camisa de um partido. Então, para a gente fechar essa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Será mesmo que o trabalhador precarizado é só uma tela em branco passiva que a ideologia dominante engana fácil? Ou será que a gente está olhando para sujeitos históricos extremamente ativos e criativos, recriando tradições para montar verdadeiras trincheiras de resistência e conseguir sobreviver num mundo econômico que não perdoa ninguém? Quando a gente tira a lente do preconceito, a gente enxerga a rua com muito mais profundidade e respeito. Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa jornada social com a gente e até a próxima.